Olá, seja bem-vinda à segunda aula da nossa jornada da pintura Bauer e hoje nós vamos avançar um pouco mais na pintura e você vai perceber que você pode sim pintar o Bauer também. Eu sou a Tina Laus, eu sou artista e professora da pintura Bauer e eu ensino mulheres a fazerem peças incríveis com alegria e tranquilidade, mesmo que elas nunca tenham pintado antes. Ontem nós começamos a fazer esta peça, passamos o risco, fizemos a nossa pincelada em vírgula, que é uma das principais pinceladas do Bauer. Iniciamos a pincelada em S-stroke também e hoje daremos continuidade na pintura com essas flores, as tulipas, que faremos com o S-stroke. E também faremos a pintura do coração, a pintura desses outros coraçõezinhos menores e faremos a transferência do texto. E amanhã será a vez do passarinho. Eu gostaria de relembrar vocês das lições aprendidas na aula de ontem. Deixe de lado a mentalidade do ainda não. Tenha persistência e paciência. A artista de hoje foi a iniciante que não desistiu. E se você ainda não compartilhou, aproveita, compartilha essa aula com aquela sua amiga, com alguém da sua família, que você acredita que vai gostar muito de conhecer um pouco sobre a pintura Bauer. E temos também o nosso sorteio no Instagram. Para você que assistiu a aula número 1 e anotou as lições aprendidas, vai lá no Instagram, comenta embaixo da postagem sobre a aula 1, qual foi a lição aprendida na aula 1, e você estará concorrendo a uma peça em madeira para você pintar o Bauer. Essa peça nós vamos enviar pelos correios, vai chegar aí na sua casa. E hoje, na aula número 2, nós também teremos uma lição para que você comente lá no Instagram também para participar dos... Gurias, é muito gostoso a gente perceber que a gente pode, que a gente consegue pintar, que a gente pode relaxar, que a gente pode ter um momento muito gostoso só pra gente. Que a gente não precisa ser perfeita, tá? A gente pode simplesmente relaxar, se divertir, curtir mesmo. É um simples ato de vocês se darem esse tempo. É um simples ato de carinho com vocês mesmas. Eu tenho certeza que muita gente aqui teve uma noite de sono bem gostosa depois da aula de ontem. E isso é muito bom, não é? Eu moro em Monte Verde, sul de Minas. Sou conhecida como Manu. Pinto Bauer já há alguns anos. A minha mãe foi precursora dessa pintura aqui na cidade. E quando a minha mãe adoeceu, uma das coisas que o médico pediu para que ela fizesse fosse uma fisioterapia, né? Porque ela ficou muito tempo com as mãos inchadas, recebendo soro. Então, ela teve que voltar a pintar. E eu, para fazer companhia para ela, pintava também no hospital, e depois a gente foi para um flat até ela poder se recuperar e voltar para Fortaleza. E nesse tempo eu voltei a pintar, mas fazia muitos anos que eu não pintava, 10 anos, e olhando, apareceu no Instagram a Tina. E aí, como ela é muito fofinha, gostei da época, ela também foi uma das precursoras para fazer aula online. Eu sempre participei, né? Desde a primeira turma que a Tina organizou, né? Que foi o começo dela, eu fui a segunda turma. 2021. O que eu acho interessante é porque dentro desse grupo você pode passar experiências que você tem fazendo as suas próprias peças, né? Então, às vezes eu vou fazer uma peça e uso uma tinta diferente, e aí eu posso compartilhar com as amigas que tinta que eu usei. A gente dá dica de pincéis, o que é um pincel melhor. Você está comprando pincel importado, então você diz. Então, eu acho legal essa troca de experiências entre todas. Quando minha mãe começou a ficar doente, que aí foi criada um movimento maior na cidade, né, para a gente poder trazer esse legado que ela tinha trazido e se fortificar o Bauer aqui em Monte Verde, levar o Bauer dos ateliês para a rua, né, aí eu comecei a não fazer mais peça para vender, porque eu fazia só para divulgar.
E eu tenho uma coisa que eu gosto de trabalhar, como Monte Verde é uma cidade turística, a gente tem muito resíduo aqui. Muitas garrafas que são descartadas aqui na comunidade, né? Eu resolvi fazer o meu trabalho em cima disso. Então, quando eu abri para ensinar a comunidade para essa arte, para que ela não morresse, que ela continuasse, né? Eu peguei um produto, que são as garrafas, e aí comecei a pintar. E essa semana mesmo eu fiz um almoço aqui na minha casa, peguei uma garrafa de champanhe branca, uma garrafa branca comum, eu tinha pintado umas margaridas e pus na mesa, e ficou fantástica, que a minha convidada pediu se eu podia pintar uma garrafa para ela, porque ela adorou a ideia da garrafa na mesa, que ficou linda. Bauer você pode fazer em várias superfícies, né? Você pode reciclar várias coisas, né? Você pode reutilizar, ressignificar vários objetos. Então, até roupa também, né? E você pode fazer numa calça jeans. Eu sempre pintei minhas calças jeans, fiz a barra, fazia uns florais em jaqueta. Estava com a jaqueta, achava a jaqueta sem graça, pintava uns florais na jaqueta. E aí outras pessoas viam e pediam, encomendavam. E assim foi indo minha vida. A cozinha aqui de casa, as janelas são pintadas nas quinas de Bauer. Então, isso é gostoso, é você poder também renovar a sua casa. Os móveis da minha casa, aqui é tudo pintado. Seu presente, você personaliza. Então, aquela pessoa que está sendo presenteada, ela não vai ter uma coisa que você foi simplesmente numa loja, comprou e levou para ela, né? Não é um colar, não é uma roupa, não é uma presilha, mas sim alguma coisa que você fez pensando nela. Então, isso também eu acho muito legal, porque você pode personalizar o seu presente e a pessoa que vai receber, ela vai se sentir muito mais prestigiada. Como uma profissão, você vai ter o retorno. Dentro do seu curso, você também ensina a vender no Instagram. Você também ensina como montar a sua página. Então, que além de você fazer, você dar o suporte, que você ensina a técnica, você também ensina como vender, caso você queira vender, né? Então, é um curso completo, porque você consegue aprender um monte de coisa, como tirar foto também, até o Canvas você ensina como utilizar. Precificação. Então, curso completo, é um curso completo, que você pode usar tanto como renda, né, se você quiser fazer uma renda, ou se você quiser presentear as pessoas também. Porque você pode vender até para os parentes. Todo mundo começa vendendo para parente, gente. Todo mundo começa a vender para parente. Ou para amigo, né? Essa minha amiga que eu fiz o jantar, ela coloca pela garrafa. No aniversário dela, eu vou presentear ela com uma garrafa. Eu já sei o que ela quer, né? Então, ela vai se sentir prestigiada porque eu vou fazer um presente personalizado para ela. Então, eu acho legal por causa disso. Para fazer a pintura da tulipa, nós vamos usar duas cores. Nós vamos usar esse rosa, eu estou aqui com o fúcsia, e vamos usar também a cor branca. Mas antes, a gente vai fazer aquele nosso treino para que você pegue a pincelada com bastante vontade, com bastante treino, e aí consiga fazer então a pincelada final depois na sua peça. Então, vamos pegar de novo aquele nosso papel preto. Vou usar agora o pincel redondo da série 705, o número 2, que nós usamos ontem. Tô colocando no pratinho a cor rosa e a cor branca, que nós vamos fazer carga dupla. Coloco aqui então o carregamento do pincel. Uma parte eu tô fazendo com o rosa, né? Eu tô usando um rosa chamado fúcsia. E depois a pontinha eu uso o branco e tiro o excesso no pratinho. E essa vai ser a forma em que nós faremos todas as nossas pinceladas aqui no Bauer. Então, a pincelada que você vai aprender hoje é a pincelada do S-Stroke, só que a do dia de hoje é a pincelada da pétala da tulipa. A de ontem foi da folha e hoje é da pétala. Então, vamos lá, ó. Você vai começar assim, fininho, aperta e termina fininho. Começa fino, aperta e termina fino, tá? Então, o treino de hoje é o S-Stroke da pétala da tulipa. Então, a gente vai começar fazendo a tulipa
Eu vou pegar primeiro somente a cor rosa, porque a gente vai fazer primeiro a pintura da base. Então, eu venho e eu faço a pintura da base dessas pétalas aqui da tulipa. Tá? Tô fazendo simplesmente com o rosa, né, o fúcsia, não tô usando carga dupla, tô fazendo a pintura da base. Agora sim, eu vou começar a fazer a parte das pinceladas do Bauer. Venho então com a carga dupla. Venho e faço aqui, como eu mostrei para vocês, o S-stroke. Do lado de cá, eu vou fazer um outro S-stroke. E aqui também eu vou fazer um S-stroke um pouquinho diferente, um pouco mais alongado. Aqui eu faço um outro. E aqui eu faço um outro. Aí agora a gente vai unir as duas pinceladas que nós aprendemos ontem. Eu tenho aqui esses S-strokes e eu vou começar agora a fazer vírgulas. Eu vou fazer aqui por cima essa vírgula. E vou vir aqui e vou fazer uma contra-vírgula aqui no lado oposto ao S-stroke. Para dar esse efeito aqui dentro da nossa tulipa. Tá? Então, dentro da mesma flor, você pode usar tanto a pincelada do S-stroke quanto a pincelada da vírgula. Vou fazer aqui novamente o movimento. A pintura Bauer, além de ser uma arte muito linda, ela também nos faz muito bem. Nesse momento em que a gente está vivenciando praticamente uma epidemia de questões como depressão, ansiedade, a gente encontra na arte uma forma de terapia, uma arte-terapia mesmo, onde você consegue relaxar, onde você consegue estar ali presente com você e com isso trazer muitos benefícios, muita tranquilidade para sua vida. Eu tenho alunas que tiveram seus filhos e aí viram seus filhos saírem de casa, a casa ficou vazia, elas começaram a ter um tempo maior para elas mesmas e se sentiram um pouco perdidas. E acabaram conhecendo a pintura Bauer, colocando a pintura Bauer nas suas vidas, transformando as suas vidas de uma maneira que hoje elas estão muito mais felizes, realizadas e até mesmo com um propósito de vida. Além disso, quando nós estamos bem conosco, nós acabamos nos relacionando melhor com as outras pessoas. E isso nos faz bem e acaba fazendo bem para todas as pessoas que convivem conosco. Então, no final das contas, o benefício não é nem só para a gente, mas é também para todas as pessoas do nosso convívio. Eu iniciei mais com uma terapia. Em vez de pagar um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa, eu invisto em mim e ainda dou de presente o meu tempo, minha dedicação, o meu carinho para alguém, né? Então, sou Terezinha. Por um acaso eu fiquei sabendo do curso sobre pintura Bauer Malerai, dado pela Tina Laus. Me encantou a história dos camponeses alemães pintarem seus móveis, enfeitarem seus móveis com essas pinturas, e também o colorido, a singeleza dessas pinturas. Parecem pinturas que você olha assim, parecem pinturas feitas por crianças. Teve momentos que parecia que a Tina estava segurando na minha mão para pintar, porque ela nos contava os riscos e ficava pintando conosco o tempo todo. Uma excelente professora. Olá, meu nome é Janete, moro em São José dos Campos e quando eu estava
no Instagram eu vi a chamada do curso da Tina. Na mesma hora eu procurei saber tudo sobre ela, sobre o curso, e fiquei encantada. Me inscrevi e posso dizer que a Tina é ótima, ela passa desde da vírgula até as flores mais lindas que eu já vi. Aí tá aqui foi tentando as flores também. Tá, Mas os eu tenho exercícios aqui bem as do vírgulas, começo. Ó, algumas as aqui, ó. vírgulas, ó. Isso aqui bem início, que eu já não me lembrava mais nem como é que pegava o pincel. Aham. Esse aqui foi o da formatura, que eu já fiz outro. Oi, eu sou Mônica, moro no Paraná e sou artesã há um bom tempo já. A pintura Bauer sempre foi assim uma curiosidade para mim, mas eu via que tinha assim alguns detalhes que eu não conseguia fazer sozinha. Então me inscrevi no curso e, gente, assim, é uma delícia. A Tina tem uma didática muito tranquila para ensinar a gente no passo a passo, desde a criação do risco, de aprender a fazer o traçado das vírgulas, a montar os projetos, escolher as flores que a gente quer, até a você entender assim, qual é a textura correta para a tinta que você precisa usar, o tipo de pincel, a ponta do pincel, tudo isso dá uma diferença muito grande. E a Tina vai explicando isso durante o curso. E posso confessar, eu tô apaixonada pelas peças que eu pintei. Falei que essas eu não vendo, não dou para ninguém, porque elas ficam lindas mesmo. E tudo isso com uma tutoria ao vivo, né? No momento da aula, a Tina vai tirando as dúvidas e vai nos ajudando. Eu tenho uma chefe francesa que ela sempre fala que presente bom é aquele que a gente faz. Não importa o que, pode ser um bolo, pode ser qualquer coisa. O importante é aquilo que a gente faz, porque o que a gente faz, quando a gente lembra, por exemplo, eu vou dar para fulano. Fulano gosta de cor-de-rosa, então eu vou pensar alguma coisa cor-de-rosa. Fulano gosta. Então a gente fica pensando. Então ela fala que essa lembrança, quando a pessoa recebe, tem um valor muito maior. E aí eu aprendi isso, que agora os meus presentes são todos feitos por mim. Quando ela nos disse que o nosso projeto de formatura seria este aqui, eu pensei, lindo, né? Eu pensei assim, não vou conseguir fazer. Mas a partir do momento que a gente começou a se dedicar, e as vírgulas para mim foram um exercício de coordenação motora muito grande. Eu me transfiro de verdade, eu estou ali, começo a pintar, né? E aí vou, sabe? Não penso em nada. Fico ali naquelas horinhas tranquila e termino tranquila. Faz uma outra diferença na vida. É interessante disso tudo que eu tenho autonomia, ela passou as técnicas de como eu fazer os riscos, né? Às vezes a gente procura na internet e são os mesmos riscos e acabamos por pintar as mesmas coisas. E no curso dela, você aprende a ter autonomia nos seus riscos. E assim, estou super realizada, estou colocando em prática o que ela me ensinou e é gratificante. Se você está em dúvida em participar do curso, não perca tempo, você não vai se arrepender. Resolvi pintar uma casinha de passarinho para mim, amo passarinhos. Essa casinha aqui eu pintei, uma casinha que era amarelinha, uma pinturinha na frente cheia de marcaridinhas. E claro, tem um passarinho, o passarinho típico do Bauer Malerai. Então agora nós vamos fazer a segunda parte da nossa pintura do dia de hoje, que é a pintura do coração. E para pintar o coração, nós vamos usar as cores púrpura, amarelo ouro e o branco. Eu vou começar fazendo uma base com o púrpura. Para fazer essa base com púrpura, para você esticar bem a tinta, ficar bem esticadinha, eu vou sugerir que você use o pincel 725 número 2, também conhecido como Filber ou o língua de gato, que é esse pincel que ele tem a virola achatadinha e com isso ele estica melhor a tinta, fica mais fácil da gente manter a tinta esticada e fica mais bonitinho.
Sabe, gente, eu tenho alunas que elas viram os filhos saírem de casa, se casarem, né? E acabaram se vendo assim, sem um propósito claro de vida, porque tudo que elas faziam mudou, né? Muitas se dedicavam aos filhos, ou então tinham uma profissão e hoje em dia estão aposentadas, e tudo isso acabou. E aí a pintura Bauer, ela entra na vida dessas pessoas como uma espécie de um propósito mesmo, né? Acaba se tornando um motivo gostoso para todos os dias levantar da cama, sentar ali na sua mesa com as suas tintas, com as suas peças, fazer uma pintura bonita. E além disso, quando a gente tem uma atividade que nos relaxa, que nos deixa bem, a gente acaba também ficando mais relaxadas, né? E nos relacionando melhor com as outras pessoas. Então isso cria, assim, um clima muito mais gostoso na nossa vida, a nossa energia fica muito mais positiva, né? E isso é super importante, né? Então, no final, quando a gente aprende a fazer uma pintura como Bauer, acaba que o benefício não é nem só nosso, né? Acaba que esse benefício se estende para a família toda, para as pessoas com quem a gente convive, para a nossa saúde mental, saúde até física mesmo. A gente tem mais ânimo para fazer as coisas e a gente acaba até se alimentando melhor também, porque quando a gente está bem, a gente faz melhores escolhas na nossa vida, né? Então, a pintura, ela é uma base para melhores escolhas em todos os sentidos. Não só questão do hobby, da arte em si, né? Mas todos os aspectos que envolvem a nossa vida acabam sendo beneficiados, porque quando a gente está bem, que a cabeça está boa, o resto da nossa vida acaba melhorando também. Vocês não concordam? Nessa etapa agora, a gente vai usar um outro pincel, que um pincel que vocês já conhecem, que nós usamos na aula de ontem, que foi o pincel Liner 755-2/0. E a gente vai fazer algumas linhas bem fininhas com o liner, que são essas linhas amarelas aqui no meio do coração. Então, a gente vai pegar o amarelo ouro, ou você pode pegar aí o amarelo que você tiver, não tem problema. Vamos fazer o carregamento com o pincel liner. E aí, se você tiver dificuldades em vir direto com o pincel liner, você pode pegar um lapisinho branco, fazer umas linhas bem fininhas, pegar o próprio risco mesmo, passar novamente por cima, tá? Que aí você tem as linhas guias para você não se perder. E aí você vai começar então a fazer linhas curvas do jeito que eu tô fazendo aqui. As linhas curvas, elas vão dar uma sensação de que o coração é mais fofinho do que se você vier com linhas completamente retas. Lembrando de deixar o pincel liner bem em pé. Então, fez as linhas, estão vendo que são linhas bem delicadas, bem fininhas mesmo, tá? A ideia aqui não é fazer linha grossa, grosseira, são linhas delicadas. Talvez você sinta um pouquinho de dificuldade no início, mas é assim mesmo, vai treinando que você vai conseguir. Agora a gente vai fazer os pontinhos. Você vai pegar o pinta-bolinhas ou um boleador, vai lá na tinta amarela, em cada encontro da linha você coloca um pontinho. Sempre recarregando o seu pinta-bolinhas para que todos os pontinhos tenham o mesmo tamanho. Porque se você for fazendo os pontinhos sem recarregar, o primeiro vai ficar sempre maior do que o da sequência. Agora a gente vai fazer essa parte por fora do coração, que são essas mini vírgulas.
Nós vamos usar a cor púrpura, que foi a cor que a gente pintou o coração, com o branco na ponta. E a gente vai usar aquele pincelzinho que a gente também já usou ontem, que é o pincel filete, que é esse pincel aqui, 7450. Então, nós vamos começar a fazer mini vírgulas ao redor desse coração. Então, na aula de hoje, a lição que eu gostaria que vocês aprendessem é essa, de que sim, a pintura pode ser um momento muito relaxante, uma arte-terapia, algo que pode fazer muito, muito bem para você. Então, para você que está assistindo essa aula agora, você vai lá no Instagram, na postagem da aula 2 e vai colocar a lição aprendida na aula 2 para concorrer a um colar de mesa de madeira, onde você vai fazer a pintura da ponteira do colar. As contas de madeira já vão chegar pintadinhas na sua casa, mas a parte da ponteira você vai pintar com as flores que você aprendeu aqui na jornada. Ó, então esse aqui é o nosso coração e agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o mini coração. O mini coração, vocês primeiro, para facilitar, vocês vão pintar a base dele de branco, porque como o coração ele é amarelo e o fundo da nossa peça é um fundo um pouquinho mais escuro, eu sempre oriento as minhas alunas, quando acontece isso, a gente sempre faz um fundo branco para que facilite a parte do fundo amarelo depois. Então, vocês vão pegar o pincel Filber, que é o Língua de Gato, 725-2, e aí vocês vão pegar a cor branca, e aí que vocês vão fazer, ó, atenção, agora a gente vai pegar o pincel Filber, com a cor branca e nós vamos fazer a base do mini coração. Então, você vai fazer aqui assim, ó, aperta e dá uma viradinha para afinar na ponta. Mais um pouquinho de tinta. Aperta, dá uma viradinha para afinar na ponta. Tá feito o coração. Com 2 pinceladas você faz a base, ó. Vou fazer de novo. Apertou, puxa fininho, faz ali a pontinha do coração. Apertou, puxa fininho e faz a basezinha ali do coração. Feita a base branca, você vai fazer isso nos 4 mini corações da peça. Aguarda a secagem da base branca e vem com a base amarela. Com o mesmo pincel Filber, com o mesmo movimento de mão, você vem com o amarelo e faz a base do coração dessa vez no amarelo. Você vai fazer essa base das tantas demãos quanto forem necessárias até cobrir bem. Importante lembrar que para cada demão, a demão anterior precisa estar bem seca. Feita essa parte da base, agora a gente vai vir com o pincel liner e também vamos fazer alguns risquinhos nesses mini corações. Eu vou usar a cor púrpura, que é a cor vermelha que eu usei no coração maior. Faça linhas delicadinhas aqui no coração. Pronto. Agora nós vamos fazer pontinhos. Com o boleador, você vai pegar a cor branca e vai fazer 3 pontinhos da base do coração para baixo, nessa sequência, para que os pontinhos fiquem de tamanhos diferentes. E lá na partezinha do coração aqui, nessa parte aqui, você vai pegar
o verde esmeralda, que foi o verde que nós utilizamos na parte das folhas, e vai fazer então um pontinho verde esmeralda ali na ponta do galinho. Agora nós vamos pintar o texto que eu escolhi para essa peça, que essa é uma peça em homenagem ao Dia das Mães. Então eu escolhi esse texto. Você pode escolher um outro texto, imprimir e aí passar aqui, vai ser bem fácil esse texto aqui que a forma de pintar o texto, vocês vão ver que é bem fácil. Vocês vão pegar então o pincel liner, que é aquele pincel que ele deixa a linha bem fininha, vai vir na cor branca, e aí depois de fazer a transferência do risco para a peça, né, do risco do texto, você vai fazer uma linha bem fininha em cada letra com bastante calma. Ó, é simplesmente ir fazendo devagarzinho, pegando a cor branca com o pincel liner e passando em cima do risco que vocês fizeram aqui daquela frase super bonita do Dia das Mães, para a mulher que me deu amor sem medida, feliz Dia das Mães. Tá? Então, basicamente é isso aqui, ó, que vocês vão fazer. O segredo é vir com calma. E a tinta não pode estar muito grossa. A tinta tem que estar um pouquinho mais hidratada para que o liner funcione de forma assim ideal, tá? Para que ele não fique com a tinta muito pesada. E dessa forma vocês vão escrever o texto todo. E até agora vocês viram quão transformadora e linda pode ser a pintura Bauer. E eu quero que vocês se preparem para algo muito especial que eu preparei para vocês e que eu vou revelar amanhã no nosso último dia da nossa jornada. É uma oportunidade incrível que criamos com muito carinho, muita atenção, especialmente para você. Amanhã eu vou te apresentar a nova turma da comunidade Loucas do Bauer, que é a turma Margarida. Na comunidade nós já temos as peônias, as rosas, as tulipas, agora chegou a vez das margaridas. E esta é uma oportunidade que vai além de aprender a pintar. Essa é uma ferramenta de crescimento pessoal, de compartilhamento de amor, para crescer, se conectar e transformar a sua vida através da arte. Prepare-se para a transformação. Se vocês estão gostando do que nós preparamos até agora, imagine o que está por vir. E para você que quer aproveitar, nós criamos o grupo VIP. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Nesse grupo você vai ser a primeira a saber todas as novidades e vai poder aproveitar todos os presentes que só quem estiver no grupo VIP é que vai ganhar. Então aproveita, clica aqui no link, entra no grupo VIP e vem para o nosso próximo encontro. Chegamos ao final da nossa aula número 2 e nesta aula eu também compartilhei com você uma lição que eu aprendi na minha vida e que eu gostaria que você aprendesse e levasse consigo também. Agora você vai lá no Instagram, na postagem referente a esta aula, aula número 2, comenta lá qual foi a lição aprendida e aí você vai receber em casa uma peça em madeira para pintar em Bauer. Então, para concorrer, participar do sorteio, basta lá no Instagram, embaixo da postagem sobre essa aula número 2, comentar a lição aprendida ao longo dessa aula. Tá bom? Combinado? Tô te esperando lá!